participar da cidade dessa maneira, de uma maneira reconhecendo mesmo originalmente a cidade, né? Como é que ela foi posta aqui, como é que a gente lida com essa cidade, com essa urbanidade, como é que ela apareceu aqui, né? Eu acho muito massa isso. Eu mesmo fiquei surpreso, ano retrasado, eu concluí um mestrado falando do casarão e fui buscar, claro, essa história, né? Do casarão aqui na 16 de novembro, na estrada de São José. E é muito bacana como essa rua se desenvolveu tão rapidamente, 30, 40 anos, como ela se modificou e virou um centro urbano, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, claro. Então não vou nem me meter a falar disso, né? Mas aqui é o Casarão do Boneco, a gente está aqui, Casarão do Boneco desde 2004. A gente veio para cá em 2003, mas a gente só abriu para o público em 2004. E abrimos com a inauguração desse lugar aqui, do anfiteatro. Esse lugar aqui eram escombros. Pode passar. Aqui esse quintalzão eram escombros, assim, quero dizer, eram restos de como é que dizer? De material de construção, tinha umas construções desse lado que já tinham sido destruídas, então estavam todas quebradas. Esse lugar aqui ele não era usado há muito tempo, essa área externa toda não era usada há muito tempo. Esses estagiários, eles eram gigantescos, os estagiários que ficavam por aqui, assim, folhas maiores do que eu, sabe? Quem habitava aqui principalmente eram as formigas, elas ainda estão por aqui, mas a gente consegue conviver com elas, com exceção das taxis que a gente não enxerga, mas elas estão em todos os lugares, cuidado, né? Elas são as verdadeiras donas. Mas a gente sabe que esse casarão ele é de 1903, pouco mais ou pouco menos, que é mais ou menos o período que esses casarões foram construídos, ali final dos 1890 e muito, né? E os 1900 e pouquinho ali, né? Bem no início. Ele foi habitado por duas famílias. A primeira família que construiu a casa, e lá pela década de 70, final dos 60, uma outra família veio morar aqui, e já nos anos 2000, início dos 2000, essa família já tinha se dispersado, alguns moram inclusive aqui nessa vila na frente, Vila Dione, exatamente. E às vezes vêm para as programações, trazem as crianças para a programação. E aí em 2002 mais ou menos, a gente já fazia o Catalendas, o programa Catalendas da TV Cultura. Quando eu falo a gente, eu falo do grupo Embuste Teatro com Bonecos, tá? Esqueci de dizer isso. E as nossas casas não cabiam mais, porque a gente já tinha uns 4 ou 5 espetáculos em repertório, e mais toda a tralha do Catalendas, que a gente fazia em série, a gente fazia 4 por mês, se eu não estou enganado agora. Então era uma produção intensa de ateliê, muito material, muito lixo que a gente produzia de sobra de material, né? Que a gente às vezes reutilizava e tal, mas era muita produção. Então a nossa casa não cabia mais as coisas, a gente precisava de um lugar. E aí procuramos por algum tempo um lugar para ser a sede, nossa sede, para guardar tralha, ensaiar. Na nossa cabeça tinha que ter um anfiteatro no fundo do quintal, tinha que ter um teatro lá na frente que a gente nunca realizou, mas está no plano ainda, né? Aí uma amiga disse que tinha uma amiga que morava sozinha numa casa, ela e o cachorro, que era a Andréia Mendes, que inclusive depois, por um tempo, inclusive foi fazer teatro, na escola de teatro. A Andréia foi fazer figurino lá. E ela usava só aquelas salinhas lá da frente, que a gente não passou, vocês passaram só, alguns devem ter olhado. Lá na frente ela só usava aquelas salas lá, o salão e as salinhas da frente. Do salão, dos quartos, corredor, cozinha, quintal, nada era usado, porque ela morava só. Imagina uma pessoa morar sozinha numa casa desse tamanho, né? E ela fez de consultório de psicologia as salinhas lá da frente, que ela é psicóloga, e vivia para lá, e construiu um banheiro para lá, e só vivia para lá. A cozinha tinha uma geladeira e um fogão velho, que aparentemente ela quase não usava também. E era só ela e o cachorro.
E a gente fez um desenho, quando a gente veio visitar a casa era exatamente o desenho que a gente tinha feito, né? E, enfim, ficamos um ano de negociação, tinha uma dívida gigante de IPTU e um monte de coisa. A gente foi pagando devagar, fizemos uns primeiros reparos e já viemos morar pra cá. Morar não, que ninguém nunca morou aqui. Da gente, do grupo, nunca ninguém morou aqui. A gente tem um quarto no meio do caminho, que é uma hospedagem. A gente não está usando por causa das goteiras. E agora na temporada de chuva o telhado todo afundou assim, fez uma barriga. E estamos inclusive fazendo uma campanha, aproveitando pela plataforma Evoé, o nome da campanha do chão ao teto, salve o Casarão do Boneco. Qualquer doação a partir de R$10 é muito bem-vinda. E hoje vai ter um espetáculo, vai ter uma Murilo sabe aqui, né? Hoje tem uma Mostra Aí, que é uma programação mensal, que a gente pode não acontecer nada aberto ao público durante o mês, mas uma Mostra Aí no segundo sábado do mês com certeza acontece. Que é uma mostra cênica, todo mês, contação de história, teatro de boneco, teatro de rua, palhaçaria. Hoje tem teatro de boneco, tem palhaçaria e tem contação de história. Exatamente uma mostra geral do que a gente faz. 6 horas da tarde, pague quanto puder para sair, não para entrar. Para entrar não precisa pagar, só para sair, certo? E pague quanto puder. Então, é bem acessível mesmo para quem quiser participar. O que mais que eu conto? Conta que é um grupo maravilhoso de teatro, que está há muitos anos na estrada. Tem peças lindas, maravilhosas, que são pura poesia. Muito bem. Ah, sim. Então, além disso que o Murilo falou, né, que é por conta dele, na verdade. Olha aí. Tá, outro testemunho. É lindo. É porque a gente faz de dentro, a gente não vê de fora, então a gente não sabe como é, né? Que as pessoas veem. A gente sabe hoje que o Catalendas é considerado top de programação de terror. A gente já ouviu falar. A gente deixou algumas gerações traumatizadas. Mas faz parte, né? A gente está aqui para correr esse risco. Né? Acontecem oficinas aqui, desde 2013 tem essa estrutura aqui de circo, que foi uma das pessoas que trabalham aqui, que é a Virgínia. Atualmente tem 7 grupos que a gente consegue identificar, que habitam a casa, além da Embush. E outros artistas que não são de nenhum desses grupos, que também frequentam a casa, tipo o Cincinnati, por exemplo, não é de nenhum desses grupos, mas ele frequenta a casa direto. Faz as ações, participa das coisas, das atividades, promove coisas, está engajado na casa, né? E um dos grupos é esse grupo Vida de Circo. E o Vida de Circo instalou essas traves, depois botamos esse teto. E tem atividade circense também aqui. Atraiu um outro grupo que trabalha com circo, que é o Vertigem, que trabalha com dança, contato e improvisação. Aí tem uns dois grupos de teatro de rua, tem um grupo muito mais político, que é a Companhia Madalenas, que tem uma atitude muito mais voltada para esse tema. Tem um grupo só de produção, que é o Produtores Criativos. E sempre acontece oficinas, o tempo todo está acontecendo. Por exemplo, vocês passaram por lá, tem um ateliê de costura montado numa das salas, porque está tendo oficina desde o meio do primeiro semestre desse ano. Está tendo oficina de costura direta, uma oficina que inclusive não consegue parar de acontecer, porque realmente tem um monte de gente querendo aprender a costurar, de criança a velhinho já. É engraçado. E como a Nanã é uma ótima figurinista, uma boa costureira, ela atende individualmente, assim. Então você marca os seus horários, então tem uma dinâmica bem flexível e bem acessível também para quem só tem de noite ou só tem de manhã para fazer. Essas iniciativas particulares começaram em escalas maiores recentemente. É claro que isso tem na história da cidade, desde sempre a gente estuda teatro, né? A gente vai estudar a história de teatro na cidade de Belém, a gente vê desde sempre espaços particulares acontecendo na cidade. Grupos de sede, por exemplo, as manifestações mais antigas da cidade, como os Pássaros Juninos. A gente vê histórias de sedes de Pássaros Juninos há muito tempo acontecendo na cidade. É claro que esses lugares são a casa da guardião do pássaro, né? Do boi. São as casas das pessoas, mas acabam sendo lugar onde a comunidade vive em torno daquele lugar, frequenta o lugar, trabalha ali,
faz o seu produto artístico e apresenta para o público, né? Isso é uma história antiga. Mas de uns 10 anos para cá, a gente vê uma enchente de lugares particulares com a finalidade do bem cultural acontecendo. Só para reformar a fachada a gente vai gastar, no nosso último orçamento, a gente vai gastar uns 30 a 40 mil reais. Só para reformar a fachada, do jeito que ela tem que ser. Não pode ser qualquer profissional, não pode ser qualquer material. Beleza. O pedreiro, o seu mestre de obras, ele diz assim, não, eu reformo com 5 mil reais, eu faço isso. Beleza, mas não pode. Tem que ser aquele fulano que cobra 40, certo? Porque ele tem todo o know-how e etc. Tá, a gente foi fazendo isso, todo ano o nosso desconto diminuía. Até o dia que o forro começou a cair, certo? Lá na sala, se vocês prestarem atenção, do salão para frente não tem forro. A gente tirou todo, era um forro lindo, mas estava caindo todo. Então não tinha como deixar o forro caindo, né? Abrindo para público, fazendo apresentação, exposição e etc. Tiramos o forro com a ideia de fazer de colocar, quando a gente tivesse uma grana, um outro forro. Tiramos o forro, o telhado estava todo deteriorado, refizemos o telhado. Para caber o nosso orçamento, a gente botou uma telha ecológica, que na época era mais barata, certo? Na primeira visita do departamento, sem forro, com uma telha que não é de barro, a gente não só não levou o desconto, como a gente quase leva uma multa, certo? Então a gente parou de pedir desconto. Então isso é uma dificuldade para um grupo de teatro. Grupo de teatro, gente, sabe o que é isso? Um grupo de teatro na Amazônia. É difícil em qualquer lugar do mundo, mas nós somos um grupo de teatro aqui. Não tem como a gente dar conta com a gente paga R$ 1.800 de IPTU, R$ 1.800 de TLPL todo ano, certo? Tem uns 2 anos que a gente não conseguiu pagar. Então a gente ainda acumula uma dívida de TLPL, certo? Tá? E está pagando isso. Com essa grana, só essa grana dá R$ 3.600. Com essa grana a gente fazia o corredor, por exemplo. Só com essa grana. A gente refazia o corredor. Certo? A gente não tem como. Ou a gente paga o imposto, ou a gente paga o imposto e deixa a casa cair, ou a gente reforma a casa e fica devendo imposto, por exemplo. É interessante perceber que o mesmo Estado que legitima o nosso patrimônio é aquele que nos impede, por muitas vezes, de cuidar dele também. Ele legitima mesmo? É uma pergunta. Ele legitima ponto, mesmo? né? Tá em que ponto tem isso, certo? Enfim, é uma discussão profunda que vocês, inclusive, devem ter mais profunda do que eu, né? Do que eu posso falar. Mas a sua fala é muito importante, porque você vivencia esse espaço, né? Vocês aqui vivenciam esse espaço. Então, pra gente do roteiro, para as pessoas que estão aqui, que a gente olha da fachada, é muito fácil a gente falar assim, olha aquele casarão deteriorado ali. Mas quanta vida que tem dentro daquela rachadura, né? Sim. É muito rico isso que vocês fazem aqui. E é chocante, ainda agora a gente abrindo a casa aqui, eu e o Cincinato, a gente deu de cara com um pedacinho da porta que caiu. Então todo dia a gente encontra alguma coisa que caiu. Todo dia. E a gente não tem como colar de volta, né? Não tem essa. Bom dia. Eu cheguei um pouco atrasada, né? Eu queria só levantar uma questão, que houve um financiamento há alguns meses atrás, né? Houve até um treinamento sobre isso, um financiamento do BNDES para ações culturais em Belém, né? E a região norte foi, assim, uma surpresa para o BNDES. Mas o que foi mais chocante, né? Porque foram vários grupos de teatro, arte, tudo lá para o Museu Geld, onde teve esse treinamento, é que as áreas que não foram contempladas foram justamente as que você está colocando aqui, né? A questão do patrimônio erguido, ela é muito importante, mas como a nossa colega falou, o que tem de vida, o que tem de arte, o que tem de transformação, até espiritual, eu acredito, isso não foi levado em conta, o que foi assim muito ruim. Todo mundo, assim, metade ou 60% das pessoas que estavam ali representando, inclusive,
pássaros, uma série de atividades culturais aqui de Belém que tem sofrido muito com a falta de apoio, né, financeiro. Eles se retiraram do evento, né? Então essa é a realidade que a gente enfrenta, né? De uma possibilidade que, na verdade, é tão complicado de fazer que é para você desistir, mas a gente não desiste, né? Está aqui o roteiro mostrando isso. A gente tem esse mal mesmo de não desistir, isso é um problema. É um problema sério. A resistência, né, cultural da cidade, das pessoas que fazem, isso é um problema para alguns, para a gente não.